Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o episódio de número 29. Hoje eu tenho um grande prazer de receber um dos maiores ídolos do Clube de Regatas Vasco da Gama, Sorato, eterno gol do Bi. Ah, meu Morumbi! Tem um São Paulino que me perdoe aqui, o Brunão nas carrapetas ali. O Rica Perrone, toda vez que eu falo com ele, não vem falar de Sorato não, pelo amor de Deus. Enfim, uma resenha inteira. E antes de eu apresentar o meu convidado aqui, fazer aquele jabá de sempre, né? Pedir pra tu deixar o like aí no começo que ajuda o nosso episódio chegar pra mais pessoas. Se for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações, segue a gente lá no Instagram, porque por lá a gente emite os comunicados lá dos convidados e também você tem aquele corte de rios maroto. Nosso TikTok acabou de bater 22 mil seguidores, muito obrigado a galera, segue a gente lá. E o nosso canal no YouTube tá pegando 26 mil inscritos, muito obrigado, bem comecinho, mas o foguetão tá subindo numa velocidade absurda. E você que quer fazer o seu conteúdo de audiovisual é aqui, ó. Seu Pod, a casa dos podcasts. A gente fica localizado aqui na Avenida das Américas, número 700. Eu deixo aqui na descrição do vídeo tanto o número de telefone deles, como também as redes sociais. Você quer gravar o seu podcast? Esse é o lugar. Sem mais delongas, hoje eu vou fazer um São Paulino aplaudir Sorato. Pois é, Dieguinho. Pô, mas valeu, Dieguinho. Prazer estar aqui com você, cara. Pô, você já tinha... A gente de vez em quando tem se falado, trocado mensagem, e calhou que dessa semana tá tranquilo. Você tinha entrado em contato comigo semana retrasada, eu acho. Pô, show de bola. É sempre bom estar falando de Vasco, falando pro torcedor vascaíno. Pô, é o clube do meu coração, vocês sabem disso. Então é uma forma de retribuir também esse carinho que eu recebo por tanto tempo, aí tá próximo do torcedor e falar um pouquinho de Vasco. E você tá dando essa oportunidade de novo, né? De estar aqui falando de Vasco, para mim é um prazer. Pô, eu falei contigo hoje no WhatsApp, hoje ou foi ontem no WhatsApp, eu não me recordo, que o primeiro jogador que eu gravei ali não foi nem uma entrevista, foi uma mini entrevista, foi contigo. Agradecer a galera do canal Atenção Vascaínos, era 2019 ainda, eu olhei a foto, eu magrinho, cabelo pretinho, ainda nem pintava cabelo ainda, e, pô, foi bem bacana. Pô, você me mandou a foto. Cara, pô, eu acho... E é legal olhar e ver o teu crescimento, né, cara? Pô, isso aí essa questão de coisa de falar de Vasco, de elevar o nome do clube, né? Eu acho que o torcedor vascaíno é um torcedor, não é à toa que ele é um torcedor antenado, engajado, acho que não só pelo amor que ele tem ao clube, mas acho que muito por essas ações, né? São vários veículos falando de Vasco, a internet hoje dá essa condição, né? Do torcedor estar mais próximo do clube, e isso engrandece o clube. Isso é um trabalho que vocês realmente estão de parabéns, e é importante para o torcedor e importante para o clube, né? E uma brincadeira pra começar, vou mandar um chupa Mauro Galvão, naquela pelada lá em 2020, a gente ganhou do time dele lá. Nossa, ele ficou doido, Fizemos cara. uma duplinha ali, ó, eu e Sorato, Armando, ele fazendo gol, já tava pesadinho ali já. Lembra a gente zoando o juiz errava tudo, cara, que pelada brava. Tu lembra desse dia? Lembro. Mauro pau da vida que, pô, perdendo, caraca, o Mauro é muito competitivo, pô. E pra quem não sabe, o Mauro na pelada joga de atacante, ele joga de zagueiro não. Ele abandona, do meio pra frente, não tem essa de zagueiro, mas ele falou que correu muito atrás de atacante, se bem que, pô, ele não correu tanto assim, né, mas, pô, ele falou que não dá mais pra jogar na zaga, não. Bem bacana, eu lembro desse dia, cara, eu não me programei pra ir jogar bola. Aí na hora alguém arrumou um short pra mim lá, eu fui pegando roupa com os outros pra poder jogar. Eu tinha ido só pra cobrir o evento, foi bem bacana. Sim. Sorato, eu tenho uma tradição aqui no programa de sempre perguntar pro meu convidado da profissão dele. Você podia ter sido advogado, médico, bombeiro, por que jogador de futebol? Cara, primeiro porque, assim, eu sou do interior de São Paulo, eu cresci, eu sou de 1969, né, então minha infância não tinha tantos jogos assim televisionados. Então, a minha recordação de garoto é meu pai ouvindo jogo de futebol pelo rádio, meu irmão mais velho ouvindo... E a família sempre metida em jogar futebol. Meu pai batia as peladas dele, meu irmão, o mais velho, tentou seguir carreira, chegou a jogar um período na Inter de Limeira. E eu, assim, sempre gostei, né? Sempre gostei. Minha brincadeira de infância não era
andar de bicicleta, não era soltar pipa no período de pipa. Eu sempre foi jogar bola. E tem um momento que você percebe que você leva uma vantagem sobre os outros, porque, pelo menos pela qualidade técnica, para fazer algumas coisas com a bola que os outros não fazem, né? Então, eu comecei a jogar futebol em time mais organizado, sei lá, com 9 anos de idade, assim, escolinha, fui crescendo, entendeu? Então, e aí você vai percebendo que, pô, as pessoas já estão falando de você no teu bairro, depois começam a falar de você na cidade, aí o time que eu jogava sempre com alguns times da região ali do interior de São Paulo, então você ia jogar com uma cidade vizinha, o time comentar, pô, cuidado com 9. Na época meu nome é Aguinaldo, meu apelido era Guina, né? Quer dizer, pra família até hoje é Guina, né? Mas não foi no Vasco porque tinha o Guina lá, que jogou junto com o Roberto. Não, mas já teve um Guina aqui, por isso que não vai ser Guina. Aí passou a ser Sorata, um sobrenome italiano diferente. Enfim, mas foi por isso, Dieguinho. Acho que eu sempre tive essa vocação para jogar futebol, né? Primeiro por paixão de todo brasileiro, acho que toda criança nasce com isso, pelo menos até a minha geração era assim, hoje tá mudando um pouco, mas e aí eu comecei a descobrir que poderia seguir, que tinha condição, e sempre dizia para os meus pais, antes de aparecer uma oportunidade, falava, se aparecer uma oportunidade eu quero ir, eu quero tentar, mas eu nunca imaginei que seria no Vasco. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade ali que tinha Inter de Limeira, que é, sei lá, 20 minutos de Araras, Limeira. Campinas é 40 minutos de Araras, todas têm time. E os times de São Paulo, Campinas tinha Guarani, Ponte Preta, que sempre tiveram tradição na base. E fui disputar uma competição em São Paulo, sub-15 na época, e um olheiro, observador técnico hoje, né, do Vasco, me viu jogando essa competição e aí começou a me acompanhar ali na região. E em janeiro de 1985 bateu lá na porta da minha casa em Araras, me achou lá em Araras e tinha uma oportunidade, dizendo que era olheiro do Vasco, que estava tudo certo, se eu quisesse ir, tinha um período de testes aqui no Vasco, né. E aí eu vim, início de 85, pro Vasco, fiquei um tempo aqui, sei lá, um mesinho, e acabou a coisa acontecendo, e aí a coisa deslanchou, né? Começou minha carreira mais seriamente, né? Mas eu já pensava nisso, e aí foi o que foi, né? Pô, e bem no começo ali, você estreia, já faz gol contra o Flamengo, Pois foi um começo meio meteórico. Pois é, cara, assim, eu estava no segundo ano de sub-20, né? Foi ali na metade do ano de 1988. Eu já estava treinando no profissional há algum tempinho, já tinha entrado num jogo, finalzinho de um jogo contra o Goytacás em Campos, mas, sei lá, 5 minutinhos, só para quebrar aquele gelo, era o Lazzaroni o treinador. E acabou eu tendo essa oportunidade na final do terceiro turno do Campeonato Carioca. O titular era o Romário teve uma contusão, um problema num jogo anterior, e aí começou, né? Começou tudo. Eu tive a felicidade de estrear no momento que era um time muito forte, né? Uma equipe muito qualificada, né? Que me deu esse suporte de poder estrear bem. Você imagina, um garoto de 19 anos, estrear no Maracanã cheio, contra o maior rival, que também era um time muito forte. Pô, a linha defensiva era goleiro Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo. A linha defensiva do rival lá. Fraquinho, né? Fraquinho de cara. Pois é. E eu com 19 anos, assim... E nosso time era brincadeira, né? Pô, Giovanni, Mazinho, Donato, Fernando, Acácio, Paulo Roberto. Foi 3-1 o jogo, 3-1, fiz 2 gols. Eles sofreram comigo um período aí. Pro Vascaíno sempre marcou essa questão do cara que é artilheiro contra o Flamengo. Por exemplo, o Edmundo ele tem uma passagem brilhante no Vasco,
mas uma das coisas que mais marca ele também na torcida do Vasco é essa questão de fazer muitos gols no Flamengo. E você, diga-se de passagem, era meio abençoado para fazer gol no Flamengo, né? Meu primeiro gol contra eles foi no Juvenil. Então, assim, um jogo decisivo também em São Januário, eu lembro que foi um gol de cabeça, uma cobrança de córner, né? O Ayup era do lado da base, do Juvenil, bateu o córner, acertei aquela testada para baixo, né? E desde lá, cara, a gente vem, assim, confrontos, assim, desde a base é muito acirrada, né? Tanto do lado vascaíno como do lado do Flamengo, né? Então, assim, é um jogo diferente, sempre, desde lá da base é assim, os dois lados cultivam isso, entendeu? Então, assim, quando você chega ali, eu formado no Vasco, eu sei o que é isso desde pequenininho, então, assim, cara, então, você sobe realmente, é um jogo diferente, especial. Não é porque é o Vasco, do outro lado também é assim. Às vezes eles falam que não, né? Ainda mais nesse momento que eles estão aí, mas sempre eles também, pô, vira e mexe, eles, mas ficam de olho na gente pra caramba, que eu sei. Então, assim, mas do outro lado também é assim. Mas é isso mesmo, cara. Essa rivalidade é isso aí mesmo, cara. Então, assim, não tem, meu irmão, é o jogo diferente, é o campeonato à parte realmente. E é bicho dobrado mesmo. Qual a recordação que você tem desse jogo, dos 2 gols aí? Refrescar a memória um pouco daquele dia. Cara, eu lembro assim muito da semana, assim, que era uma indecisão, assim, na época tinha o coletivo de quarta, que eles esboçavam mais ou menos o time que ia começar, mas o que definia era o de sexta-feira. Então, assim, na quarta-feira, acho que foi o Tiba que jogou no time, treinou no time titular. Eu treinei uma menor parte e na sexta-feira eu treinei mais tempo. Então, assim, e o que pesou muito é que a minha característica era uma característica mais aproximada do Romário. Do Tiba, o Tiba é um atacante mais liberado de campo e mais ou menos na posição do Vivinho, que era o titular naquele momento. Então, assim, para não se mudar muito o estilo, né, a característica do atacante, o Lazzaroni optou por mim. Eu brinco que muito foi o Giovani que eu falo para você que me escalou, né? Ele, não, que isso? Que diz ele que foi ele que foi. Eu falei, você que me escalou. Pô, ele me escalou e ainda me deu o primeiro passo, me deixou na cara do gol, pô. Eu falei, devo muito ao Giovani. Mas assim, acho que foi mais mesmo isso, pela característica e aquele momento de entrar em campo ali, aquela ansiedade, né? Aquela coisa, aquele frio na barriga, né? Eu acho que isso é uma coisa bem marcante, mas, por outro lado, no momento ali da corrente, eu lembro do Acácio falando comigo, pô, não, vai tranquilo, a gente tá aqui, vai te ajudar. E assim, eu cheguei e estrei num momento que o time estava muito bem, então, assim, dava esse suporte pro jovem jogador que estava subindo da base. A gente vê aí, nos últimos anos, não está acontecendo isso. Você vê grandes jogadores que têm muito destaque na base, com qualidade, quando chegaram no time profissional, não se firmaram, aí vão embora e se firmam em outro clube. Mas o que eu me lembro é isso, essa tranquilidade que os mais velhos me passaram ali nos momentos antes de entrar em campo, e o jogo inesquecível, né, cara? Uma estreia como titular, fazendo 2 gols e depois, logo em seguida, a gente conquistando o Campeonato Carioca de 88, né? Então, assim, foi bem marcante, né? Tu acha que aquele jogo foi decisivo para você cravar o teu pé no profissional de vez? Com certeza, com certeza. Eu vinha muito bem nos juniores, no sub-20, né? Ele tinha fazendo um campeonato bem legal, fazendo gols e tal. Mas, assim, quando você chega e faz um jogo de estreia da maneira que foi, né, cara? Eu acho que assim, tanto é que depois eu não saio, fico no banco direto, começo a entrar nos jogos.
Logo depois do Campeonato Carioca, a gente viaja para disputar alguns torneios na Europa. Eu vou como titular, faço gols importantes, por exemplo, no Ramon de Carranza, que é um torneio importante da Espanha. Mas esse jogo por ser um jogo assim com muita assim, rivalidade e expectativa dos dois lados. Dentro do clube, a expectativa como é que um jovem vai reagir enfrentando uma situação dessa, né? E você acaba se saindo bem. Então, assim, isso com certeza você tem respostas para muitas perguntas, né, que ficam ali, questionamentos de quando um jovem vai estrear, pô, como é que ele vai se sentir emocionalmente, como é que ele vai reagir, pô, jogando contra jogadores experientes, de nível de seleção brasileira. Então, assim, tudo isso é um questionamento que existe, né? E acho que é questão de personalidade mesmo, né? Saber que era o meu momento, é o que você estava trabalhando, que eu estava trabalhando o tempo todo para ter, uma oportunidade no time principal. E quando surgiu, é a oportunidade da minha vida, né? Então, assim, mas graças a Deus estava bem, né? Consegui estar bem naquele momento, tecnicamente bem, fisicamente bem, isso conta bastante, né? Então, isso tudo pesou muito para minha sequência ali no profissional e mostrar, acho que um atacante de jogos decisivos. Eu fiz muito gols em clássico, então isso tudo também, esse início foi fundamental para isso, né? E como foi para você ali em 88, subindo, já lidar de cara com o Romário? Já dava para ver que o cara era embaçado mesmo. Ah, sim, pô, sim. Eu, assim, eu cheguei pro juvenil, né, sub-17. Hoje ele já estava começando a jogar alguns jogos já no profissional, né? Então, assim, não tinha muita relação, mas ele já era, todo mundo, assim, tinha uma expectativa muito grande pela capacidade dele de fazer gols, né? Sempre foi muito impressionante. Então, assim, e a personalidade também, né? Desde muito jovem, muita personalidade, né? Diferente, uma frieza que eu nunca vi na grande área ali. Um cara que realmente já impressionava desde novinho, né? E o diferente é que ele, para centroavante, ele não tinha muito biotipo. Ele era pequeno, baixo, magro, né? Ele até ainda mais novo, ele era até um pouquinho mais forte. Mas mesmo assim, não era muito biotipo. Apesar da qualidade, se bem que o começo do Romário, ele começou um pouco mais de lado, né? Ele foi caindo mais para centroavante Isso. depois. Mas já dava para ver que ele ia ser esse cara de área mesmo? Dava, assim, porque ele sempre foi um excepcional definidor de jogada, né? E, assim, os primeiros 5, 10 metros dele de arrancada, assim, não tinha como segurar. Então, assim, era um cara que era muito veloz nesse tiro curto, né? E que, por outro lado, ele conseguia manter uma frieza, uma desaceleração para finalizar a jogada com muita naturalidade, né, cara? Então, assim, e fora que a qualidade técnica, né? Era um jogador habilidoso, né? Você vê muitos gols dele ali nessa época que ele jogava um pouquinho mais pelo lado esquerdo, era que o Roberto saía um pouquinho, né? Vinha por dentro e criava o espaço para ele fazer esse facão aí que fez, sei lá, um caminhão de gols com essa jogada aí. Todo mundo sabia que ia acontecer, mas tanto a qualidade do Roberto quanto a dele e a velocidade que ele tinha, não tinha como, né? Então, assim, sempre foi diferente, né? Sempre foi um jogador diferente, né? Sempre foi muito acima da média, né? E agora tu me deu gancho para falar de Roberto Dinamite. Poxa. Pô, o Roberto era um jogador assustador. Quando você chega em 88, ele tá caminhando pro final da carreira, ele parou no começo dos anos 90. Mas já tinha uma bagagem imensa do final da década de 70, 80 todo. Quando você chega no Vasco, é o cara que você olha e fala assim, caraca, eu tô jogando com o Roberto, era ele? Pô, com certeza, né? Com certeza, sim, porque
Eu lembro de chegar no Vasco, a gente treinava de manhã e aí depois, voltava do treino, almoçava, dava aquela descansada e dava 3h30, 4 horas, eu ia para as sociais ali do Vasco, de São Januário, mais próximo do gol dos vestiários ali, sentava ali para assistir o treino, para assistir o Roberto, cara. Era um jogador da minha posição, um jogador que me chamou a atenção. Eu já jogava de centroavante, né? Mas assim, eu acompanhava muitos centroavantes ali no interior de São Paulo, dos times de São Paulo, mas o que me chamou muita atenção foi aquele retorno dele do Barcelona para o Vasco naquele jogo contra o Corinthians, né? Que eu lembro que passou, foi televisionado e eu assisti aquilo e fiquei, meu irmão, eu já conhecia, obviamente. Eu era garoto, mas eu vi o Roberto na Copa de 78, entendeu? Tinha ali 9 anos de idade, mas eu lembro de ver o Roberto e assim, já de admirar, entendeu? E aí, mas quando ele volta ali do Barcelona, que faz aquela estreia lá contra o Corinthians, ali foi uma coisa que eu já tinha ele como uma referência. E quando eu chego no Vasco do Roberto, falei, caraca, vou ver de perto agora, né? E aí quando, pô, você fica, irmão, o cara é um monstro sagrado, né, cara? Então você fica inibido, mas ele é um cara, por outro lado, era um cara que recebia todo mundo bem, aquele cara meio brincalhão, né? Te olhava meio assim e tal. Mas depois viramos amigos, somos amigos até hoje, e para mim foi um outro presente que eu tive quando vim pro Vasco, ter podido jogar um pouquinho com o Roberto, acompanhar, conviver com o Roberto, né, cara? Teve algum grande conselho que ele te deu nesse começo de carreira? Você lembra de alguma conversa em particular de vocês dois? Cara, não teve muito assim, não, mas assim, eu observava muito, entendeu? Assim, desde os treinamentos lá, antes de jogar junto, antes de chegar no profissional, finalização, a chapada na bola que ele tinha, o posicionamento, aquele domínio nas costas do zagueiro. Então isso tudo eu observava muito, né? Então assim, eu aprendi muito vendo ele fazer. Depois de perto você presta mais atenção nos detalhes, da onde a bola está saindo, onde ele está, onde ele vai dominar a bola, como é que ele domina. Então isso tudo eu observava muito. Então, e assim, a gente chegava assim bem preparado lá. A gente não subia tão jovem, como tem. Mudou isso. Mudou um pouquinho isso. Você subia, mas às vezes não era tão cedo. E você chegava, assim, tecnicamente, ia chegar, dependendo do caso, na maioria das vezes, mais bem preparado do que hoje, né? Porque hoje, às vezes, um jovem desse sobe, ele não está ainda bem formado, falta muita coisa, principalmente parte técnica, às vezes, não está bem trabalhado ainda. E eu tive a felicidade de trabalhar, assim, também com bons profissionais na base, né, cara? Então, assim... que principalmente essa questão minha finalização, cabeceio, chute de dentro da área, de média distância, curta distância, eu fazia muito, né? Então assim, isso a gente via, aí eu olhava o Roberto, observava, tentava replicar no meu treinamento lá na base, e depois que estava junto, pô, o professor estava ali, né, cara? Pô, acho que isso é um diferencial teu, Sorato, porque nem todo jogador tem essa questão da observação. Não, com certeza. É um detalhe seu, porque você falou que você já... E olha que você era um garoto. Sim. Um garoto já com essa mentalidade de, cara, esse cara é um cara diferente, um dos maiores. Porra, eu vou ter oportunidade de ver o cara treinando. Tem gente que tá só admirando, olhei aí com a Hora do Brasil e tu ficava monitorando. Você deu muito detalhe técnico aqui do que ele fazia e tu foi agregando ao teu jogo. Isso é uma virtude sua. Não, com certeza. Assim, eu tenho isso de bom. Acho que eu sempre fui um bom observador, entendeu? Eu até tô falando muito hoje aqui, não sou de falar assim. A ideia é essa. Mas assim, eu sempre fui mais calado. Mas eu observo muito e assim, e os jogadores da minha posição, eu observava muito, né, cara? Assim, vi
Roberto, Romário é mais novo, acompanhei. Lá na época de garoto, eu via Serginho Chulapa, eu via Toninho do Palmeiras, eu via Rui Rei, eu via um monte de jogador 9, né? Então, assim, que acompanhava de perto, né? Então, assim, de perto, assim, de assistir, de saber, de procurar ver. Mas quando tem um cara do nível do Roberto, é diferente, né? Gosto do Careca, gosto muito do Careca. Um tempo atrás eu tive com ele, até fiquei meio assim, pô, cara, eu preciso dar uma foto contigo, meu irmão. Então, assim, cara que eu admirava muito. Mas quando bate com o Roberto, o tamanho e uma característica parecida com a minha, apesar de biotipo ser um pouco diferente, o Roberto é mais alto, mais forte, mas um jogo parecido, bater bem na bola, finalizar bem, se posicionar bem na área, né? Então isso tudo, pô, é uma coisa para mim foi assim, acrescentou muito a minha carreira, mas muito mesmo, cara. Pô, parabéns, é um diferencial teu. E você citou duas coisas que me chamam a atenção, que eu vejo muito diferente mesmo da época que você começou pra cá. Primeiro, os jogadores subiam mais tarde, não era muito usual você ver um moleque com 15, 17 anos já jogando, ele subia mais com 19 para 20. E quando chegava, antigamente, os times, praticamente todos os grandes eram times fortes, então não tinha aquele desespero de colocar o garoto. Quando ele entrava num time azeitado e não tinha essa questão ainda de vender para a Europa. Porque quem ia vendido para a Europa não era muita gente, era o top da prateleira. O Roberto, que você falou, Barcelona, o próprio Zico, que é o maior jogador da história do Flamengo, ele vai já bem depois, o jogador fazia uma história aqui, então era um contexto diferente. Eu acho que isso atrapalha. Você pega um time desesperado, pega um moleque com 17 anos sem estar pronto, para jogar num time ruim, já com pressão de que ele é a salvação do clube dele para fazer venda, fazer dinheiro. Então acho que todo esse processo ele é contaminado. Não, é verdade. Eu acho assim, essa questão da formação, de não ter pressa, né? Faz toda a diferença, né, Diguinho? Assim, eu trabalhei na base do Vasco, então assim, eu vi alguns jogadores que chegavam, que precisaram subir em algum momento, eu chamava, o treinador do profissional me chamava para eu conversar, para passar um pouco mais, e eu sempre procurava pontuar esse tipo de coisa, né? É um defensor, por exemplo, que eu falei, cara, ainda tem um probleminha aqui na marcação, cuidado com isso, que às vezes abre uma brecha, não sei o quê, ou se era um jogador de meio, pô, cuidado, ainda não está fisicamente bem, em termos de força, e às vezes tem algum problema que não vai, tem muita dificuldade para o choque, ou se é um atacante que ainda precisa ser trabalhado melhor, uma finalização ou própria movimentação que a posição exige. Então, esse tipo de troca, eu acredito que aconteça hoje, né? Mas a pressa, às vezes, estou falando mais específico do Vasco, que a gente viveu ali. Então, às vezes, a pressa para tentar resolver um problema, até financeiro, mais financeiro do que da técnico, às vezes, né? Porque, às vezes, eu já falei isso algumas vezes. Você não tem o retorno técnico nem o retorno financeiro que poderia ter quando você apressa todo esse processo, né? E você tendo uma condição mais tranquila para fazer ou não sem tanta urgência, você vai formar melhor, você vai ter um retorno técnico maior e um retorno financeiro maior também, né? Não vai ter essa pressa. Então, isso tudo, esse processo todo que o Vasco está passando, pode ser positivo nesse sentido também, né? Então, assim, de ter uma situação mais equilibrada, eu acho que esse trabalho da base que vem tendo destaque há um bom tempo, aí você viu a base do Vasco de uns 3 anos para cá, chegando em quase todas as finais de campeonatos, dos principais campeonatos daqui no Brasil, né? Então, acho que esse processo, essa questão do Vasco estar um pouco mais equilibrado, eu acho que vai dar para que a gente possa aproveitar mais esses garotos
e ter uma tranquilidade para que isso aconteça, né? Não ter essa urgência de colocar o garoto lá no fogo. Ah, meu irmão, vai lá no Vasco Sampaio Correia, e, pô, tem que botar o Riquelme lá para jogar, pô. Entendeu? Já tá um tempo no profissional, mas, pô, o time, citando o último jogo, né, que foi o mais recente aqui, o time desarrumado e queimando, mas tendo uma avaliação negativa de uma baita de uma joia, entendeu? Da base do clube. Eu acho que esse processo todo, tá muita confusão aí, né? A gente espera que se resolva, né? Mas para a formação e para o trabalho que a base do Vasco vem fazendo nos últimos anos, cara, eu acho que o exemplo tá aí, eu acho que é o Palmeiras, o mais recente é o Palmeiras, né? Que tem conseguido formar jogadores, há muito tempo a gente não viu o Palmeiras formando. Se a gente olhar para trás, qual é o último jogador que o Palmeiras... Grande foi o Gabriel Jesus, mas antes disso o Palmeiras não tinha tradição. Não tinha. Agora tá tendo Danilo, Veron, tá vindo uma safra em mais quantidade, Entendeu? Patrick de Paula. Então, assim, eu acho que eu acho que o Vasco, é histórico, né? O Vasco é histórico. A questão da base do Vasco é de formar grandes jogadores, né? Então, assim, tem alguns aí, por aí, o mais recente, mas que não... Acho que atingiu um grande destaque. Eu acho que o último, Coutinho, né? Acho que depois do Coutinho, assim... Teve o Douglas Luiz. Mas que... muito bom jogador, né? Muito bom jogador, mas assim, com... Paulinho também. Paulinho, mas assim... se olhar para trás, aí tem um monte, né, cara? Entendeu? Tema de ponta, de prateleira, jogador assim... Então, eu acho que esse processo todo, acho que pode ser benéfico nesse sentido também, entendeu? De não se ter tanta pressa, de poder... Porque, assim, cara, é histórico, essa coisa da base... O meio diz que deve ter alguma coisa na água de São Januário. Que forma tanto jogador assim, não é possível, entendeu? A resenha é essa, pô, tem alguma coisa na água lá de São Januário que esses moleques começam a beber água de São Januário e vira jogador de ponta. Eu acho que esse processo pode ser benéfico nisso e a gente ter um aproveitamento melhor, né? Tanto da parte técnica quanto financeira pro clube, né? Agora vamos pro tal do ano de 89, cara. Rapaz. O tal do 89 te persegue. Tá no nome do Instagram, é campanha política. Pô, mas, cara, já isso pensou aí... aí no cartório botar 89 do lado do Aguinaldo? Aguinaldo 89. Boa ideia, boa ideia. Pô, Dieguinho, cara, isso aí, irmão... O ano da tua vida, né? Cara, como é que... Eu acho que tão cedo não vai ter uma final de Campeonato Brasileiro com gol único. Foi mudado aí o regulamento, a maneira de disputa da competição. Os outros títulos que o Vasco teve, nenhum foi 1-0, gol único na final. Muito por conta do Acácio, que também foi uma partida que, e o time realmente era muito bom, mas o Acácio também fez aquela partida dele. Eu acho que nunca vi um goleiro fazer ter uma atuação como aquela num jogo decisivo. Chupa, Bruno! Mas é isso, cara. Assim, gol único na casa do adversário, o clube 15 anos sem ganhar um brasileiro, contra um grande rival, né? São Paulo já vinha montando aquele timaço que ainda perde no ano seguinte, mas depois... Enfileira título grande. Enfileira título grande, então assim... E por uma camisa, né, meu irmão, que pesada demais, né, cara? A camisa do Vasco, a história do clube, a importância do clube no futebol mundial. É marcante, né, cara? Pra mim, assim... não tinha como imaginar um negócio desse, né? Nem nos meus melhores sonhos eu ia sonhar, você é um garoto de 20 anos, vai ter que vai entrar numa final de campeonato e vai fazer o gol do título. Tendo o Bebeto, que tinha sido o maior destaque ali da contratação badalada, então assim, ninguém imaginava isso, né?
Mas, cara, até na mesma conversa ali antes, pô, todo mundo querendo me acalmar. Não, foi tranquilo, não precisa ficar nessa coisa de querer fazer o gol. Eu falei, não, pô, eu não falar, não, deixa comigo. Tá bom, pô, matei o gol hoje, caraca, meu. Me consagro, é. E um jogo difícil, né, cara? Um jogo difícil, cara. São Paulo começou pressionando pra caramba. Assim, nós tivemos poucas chances e aqui foi mais clara ali. Acho que teve uma jogada no primeiro tempo com o Bismarck, a minha, e depois um contra-ataque também que a gente desperdiça. Mas, assim, jogo com poucas chances, né? E a que a gente teve mais clara acabou sendo a que definiu o título, né? Porque se a gente perde ou empata, teria o segundo jogo. Mas o time estava muito bem, né? Chegou muito bem naquela reta final ali. E acho que também tudo isso, obviamente que o gol do título coroou tudo, né? Mas eu faço gols ali em jogos. Eu entro contra o Botafogo aqui no Maracanã, a gente tá perdendo 2-1, eu faço gol de empate. Se perde ali, a nossa classificação ficava complicada. Pô, aí a gente vai para São Paulo jogar contra o Corinthians. Pô, 1-0 gol meu também. Então, assim, se perde ali um empate, ficava difícil também, complicava. E aí depois a gente vai pro Sul contra o Inter, 2-0, 2 gols do Bebeto. E aí a final, cara, nos 4 últimos jogos eu fiz gol em 3 jogos importantes. Então toda essa reta final minha foi muito marcante, né? Não só pelo gol que coroou, que sacramentou ali o título, mas acho que pelo histórico ali contra o Botafogo, um jogo difícil. Eu também acho que fiz o gol, faltavam uns 5 minutos, eu acho. Contra o Corinthians eu faço gol no finalzinho do primeiro tempo. Então, assim, tudo isso acho que como a gente diz, o gol do título foi a cereja do bolo, né? Então, assim... Mas teve todo o bolo para construir. Teve o bolo ali que veio lá desde o início. O time inicia o campeonato não tão bem, aí da metade para o final ali conseguiu deslanchar, né? E ali teve desfecho, né? Que a gente está conversando aqui, tá indo para 34 anos. Ainda se fala do gol. 33 anos, né? Ainda se fala do gol, cara. Então, assim, é marcante. Assim, o Vasco é um clube muito importante, né, Dieguinho? O Vasco cara, você vai de norte a sul, leste a oeste no país, você tem torcida pra caramba. Você vê aí o time onde chega aí, segunda divisão. Ano passado, aquela campanha, pô, que a gente ficou bem chateado, mas onde chegava tava aeroporto lotado. Esse ano, torcida, pô, com tudo que vem acontecendo, time lá no G4, com uma certa gordura, ali pro 5º colocado, e essa situação aí de tentar mudar aí essa situação no futebol. O torcedor tá mais empolgado e, não, onde chega, cara? Eu sei bem que é isso, que a gente jogou, pô, no Brasil todo, praticamente, com o Vasco, onde chegava, meu irmão, era impressionante, cara, impressionante. Pô, eu já cheguei em lugar numa viagem, logo em 88, quando eu tinha subido, cara, a gente tinha acabado de ser campeão carioca, a gente foi numa cidade no Pará, acho que Itaituba, se não me engano o nome da cidade. Meu irmão, a gente desceu no aeroporto, aquele aeroporto terra batida, a pista, meu irmão, era carro passando na frente do avião, era os negros ficando doidos, cara. E a gente ficou um mês norte e nordeste, cara, onde a gente chegava, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Pará, Manaus nem se fala, desde sempre tem muita torcida. Santa Catarina desde sempre tem muita torcida. Pô, é impressionante. O Vasco é impressionante essa coisa de ser, sei lá, a quinta. Pô, cara, os caras não dá pra acreditar. Pô, os caras estão de brincadeira comigo, cara. Sorato, eu quero ouvir um relato seu. Como foi acompanhar em loco aquela briga do Vasco com o Flamengo e a chegada do Bebeto?
e acaba no final da história, né? Já contando o final da história aí com o título brasileiro, dele vindo do Flamengo, aquela briga toda. Vocês acompanharam de perto, vi aquela novela, vai vir, não vai vir? Pô, vai vir mesmo? Como é que foi o bastidor? Dava pra... Naquela época a gente acompanhava menos, porque não tinha internet, né? Se tivesse internet... E não tinha fake news também. Não tinha fake news. Então, assim, tinha que... O que acontecia, você sabia, ou à noite... na rádio, ou no dia seguinte no programa de meio-dia lá, cara. Mas a gente acompanhou, né? Então, assim, e era uma expectativa pra todo mundo, né, cara? Pô, o cara formado no rival, vem pra cá, pô, e assim, mas o Bebeto, cara, é uma pessoa, assim, cara, espetacular. Já chegou, já se enturmou, é um cara, pô, amigo pra caramba, fácil de se conviver. Um cara assim que chegou realmente e assim, assumiu aquela posição, né? Que a gente tinha aquela questão do Roberto saindo, né? E chegava um grande nome para ocupar ali aquele espaço que, quer dizer, só fisicamente, porque né, não tem como, né? O Roberto é o concurso. Não tem como, né? Mas assim, aí depois teve alguns problemas de contusão, que ainda, pô, sofreu um pouquinho ali, mas, cara, foi um jogador assim que elevou o nosso nível, né, cara? Elevou o nosso nível ali, ajudou a levar o nível de todo mundo, né, ali no clube, né? Principalmente os atacantes, ter aquela questão da qualidade mesmo. O Bebeto é um craque de bola, o Bebeto é inteligente, rápido, habilidoso, goleador, entendeu? Difícil acompanhar aqui. Fogo não, pra jogar com o Bebeto tem que ter isso aqui, cara. Se não tiver, tá perdido, cara. E, pô, ele jogava em todas as 4 ali, ele jogava de centroavante, de 10, de ponta, fazia tudo. O Bebeto era uma característica bem interessante de adaptação. No mesmo tempo que ele era um 9, ele era um falso 9, ele era um meia, ele era um jogador de beirada, que tinha facilidade, tinha o drible, batia bem, finalizava bem com perna esquerda, perna direita, pô, vôlei então nem se fala, pô, era um cara assim que realmente contribuiu muito para elevar o nível de todo mundo ali quando veio pro clube, né? E aí veio o título, você sai do Vasco em 92 pra ir pro Palmeiras, não é isso? Isso. E naquele ano ele tava surgindo o Edmundo. Olha a história do cara. É Roberto, é Edmundo, é Romário. E o que era o Vasco também, né, cara? Pois A gente tá falando do Vasco na quinta vez assim, na Série B. Tava surgindo Edmundo e Valdir. Valdir, quando eu saio do Vasco, ele já tá no profissional. Já tava no profissional do clube. Então, assim... O Edmundo foi aquela coisa meteórica, né? Que tava no sub-20 no banco, entra no jogo, arrebenta. O Nelsinho tá vendo lá o jogo, que ele pega uma bola, acho que contra o Botafogo do meio campo, dribla todo mundo, faz o gol. No dia seguinte o Nelsinho chama ele profissional e aí foi pro Palmeiras. E assim, no Palmeiras eu achava, pô, será que os caras vão trazer o Edmundo, cara? E acabaram levando o Edmundo pra lá, cara. Tiraram o Edmundo do Vasco. E foi uma surpresa, né? Você não via muito isso naquela época, né? Um grande nome sair para um rival aqui. Mas o Edmundo eu acompanhei todo esse início dele, né? Tanto no Vasco lá, quando ele começou a jogar. Tem um jogo, na estreia dele, eu jogo contra o Corinthians em São Paulo. A gente ganha acho que 3-1. Eu faço um gol também, gol de cabeça, cruzamento do Eduardo. E esses dias acho que foi ele que postou essa partida, um lance dessa partida aí da estreia dele. Mas já mostrava também essa personalidade, né, cara? De querer vencer, de lutar, de ser um cara aguerrido, um cara que, meu irmão, dá o sangue para vencer o jogo. Acho que essa relação é forte por causa disso. Acho que essa relação da torcida, que o Edmundo, assim, na minha definição, era o torcedor que vestia a camisa lá dentro do campo. Então ele fazia de tudo para vencer. Eu acho que isso é a característica dele
marcante. E, é claro, jogador de força, qualidade, bom pra caramba. Mas essa questão da entrega para vencer, para vencer, eu acho que isso é muito marcante no Edmundo, né? Eu acho que por isso essa relação da torcida com o Edmundo, né, cara? Um jogador que representava o torcedor lá dentro, né? E como que era a convivência com ele? Porque eu nunca convivi com o Edmundo. Eu escuto muita história de terceiro. Eu gosto de formar a minha própria opinião. Mas como é que era conviver? Porque eu já ouvi muito relato que assim, ele é igual o tempo. Tem dia que tá uma trovoada só, é a dificuldade pra conviver. Cara, tem dia que ele é tranquilão. Cara, o Edmundo, cara, assim... Ao mesmo tempo que ele é brigador, é emotivo, é chorão, ele é muito 880. Assim, cara, ele era muito, assim, convivia bem. Só que ele tem uma coisa, por exemplo, você sabia do estado de humor dele. Então, assim, se ele tivesse um problema contigo, ele ia chegar e falar na tua cara e acabou e resolver. Entendeu? Então, assim, era uma pessoa transparente. De você ter essa leitura fácil sobre ele. E é um cara, assim, pô, meus filhos eram pequenos, cara, meus filhos ficavam doidos, cara, assim, com ele, entendeu? Pô, pegava no colo, queria brincar. Obviamente tinha os momentos de problema, tiveram no Vasco, tiveram no Palmeiras, acho que mais que no Vasco, mas tudo isso era por causa de querer vencer. Às vezes não estava satisfeito com alguma coisa, com alguém ou com algum colega que não estava bem ali no jogo, ou tinha que estar como ele queria que tivesse, e não estava, e aí o bicho pegava, entendeu? Mas assim, você sabia disso. Ele não ficava por trás ali, pô... Não, ele vinha e falava na tua cara e ia resolver contigo. Um cara transparente de se lidar. Então, assim... E um cara parceiro, um cara, assim, no vestiário... tranquilo, assim, entendeu? Houveram alguns jogadores que tiveram problema com ele, obviamente, mas faz parte, né? Eu acho que isso faz parte do convívio ali, mas tudo que foi feito era resolvido, entendeu? Existia ali um profissionalismo, entendeu? Acho que isso... cara, mas o que ele fez ali em 97, irmão, aquilo ali eu nunca vi. Eu nunca vi mesmo. Era um cara que... Fácil, ele foi o melhor do mundo. Em 97, ele foi o melhor do mundo. Tu acha? Pô, porque na época eleito o melhor foi o Ronaldo na Inter. Pô, aí cara, tem essa discussão de, pô, realmente foi melhor. Pô, mas assim, cara, no Brasil foi ao concurso. E tem essa discussão mesmo. Pô, mesmo. Foi melhor do mundo ou não foi? Cara, o que o Edmundo fez, cara? Tudo bem, Ronaldo. Cara, mas na mesma proporção, se você botar o... Cara, o cara fez 29 gols num campeonato de 6 meses. Sei lá, 5 meses, 4 meses, sei lá quanto era o campeonato brasileiro. Como é que o cara faz 29 gols, cara? Hoje o artilheiro tem 14, cara, 15. Pô, o cara fez 29 gols em meia temporada. Pô, cara. Gol de tudo quanto é jeito, cara. Até gol de meio da rua de falta eu vi o Edmundo fazer. Contra o Criciúma lá em... Pega esse gol pra tu ver a varada que ele solta lá do meio da rua. 6 gols num jogo. Contra o União, né? União São João, né? E um jogo que ele chegou, falou que tava numa nhaca danada. Né? A história que ele conta é engraçada, que ele fala, pô, me substitui aí, gol. Pô, escanteio, peraí, gol, vou sair. Ele chegou no vestiário, pô, cara, hoje tá fogo, não sei. Pô, o cara foi e mete 6 gols, cara. Não, mas ele, no Palmeiras também, vi muita coisa assim. Vocês meio que se perseguem, né? Porque você sai do Vasco, aí ele é comprado pela Parmalat, e aí ele volta em 97 e você volta também. Na tua opinião, qual foi o melhor Edmundo? O Edmundo do Palmeiras ou do Vasco? Porque no Palmeiras ele jogou um tempo maior e ganhou mais título. Você que acompanhou de perto os dois momentos. Cara, assim, o que ele fez em pouco tempo no Vasco, nesse campeonato de 97, foi muito impressionante, cara. Foi muito impressionante. Eu vi no Palmeiras também ele fazer coisas assim, mas ali, eu acho que no Vasco ele estava mais
Cara, eu acho que ele tava um pouco mais maduro, entendeu? Eu acho que sabia mais do peso dele, da responsabilidade que ele tinha, entendeu? Quando ele vai pro Palmeiras, a primeira passagem lá, ele é um garoto que chegando num time de estrelas, né? Obviamente você via isso, o potencial dele, ele sendo importante pra caramba, mas tinha um Evair, né? Tinha um César Sampaio, tinha um Zinho. Então, assim, eram jogadores... Roberto Carlos, Rivaldo, Roberto né? Carlos, Rivaldo depois. E no Vasco, em 97, ele está mais maduro, eu acho, assim, mais consciente da importância, do peso que ele tem, da responsabilidade que ele tinha, do que aquele time, do time que foi montado, da capacidade daquele time. Então, assim, ele sempre... como ele se exigia, era muito exigente com ele mesmo, ele exigia dos outros, porque sabia do potencial do time, do potencial dele, entendeu? Sabia que ali, todos nós sabíamos ali que o ano seguinte era o ano do centenário, então esse time que foi montado em 97, nós tínhamos que estar na Libertadores, que era o sonho do clube. E o Vasco 96, para quem não lembra, vê 97 ganhando tudo, 98 Libertadores, 99 São Paulo, 2000 Brasileiro, Mercosul. O Vasco em 96 fez um campeonato pensando em cair, foi um negócio esquisito. E aquela transformação, principalmente do campeonato, no término do Carioca para o início do Brasileiro, foi pensando nisso, cara. Já projetando o ano seguinte, que era o ano do centenário, que era correndo atrás do grande sonho que era ganhar Libertadores, né? Que acabou acontecendo, né? Então, assim, tudo isso foi... Todo mundo sabia daquilo, né? Acho que os movimentos que o clube fez, do tipo de jogador que saiu e que chegavam do mesmo tamanho, da mesma qualidade, importantes, né? Você vê, a gente perde Edmundo e Evair em 97, vem Luizão e Donizete. Então, assim, e deu condição para isso, foi tudo o movimento que foi feito lá em 97 para poder culminar lá com o título da Libertadores e se tem mais 10 minutos no Mundial, era Mundial também, cara. Cara, eu vi um relato do Alex Evangelista no dia que ele veio aqui, e ele é muito amigo do Seedorf. Eles geraram essa estreita no Botafogo em 13 e são amigos até hoje. O Seedorf fala pra ele que o jogador brasileiro que mais o assustou jogando contra foi o Felipe. O Seedorf é um grande fã do Felipe. O Felipe também é um bom cara pra gente falar. Sim. Como é que era jogar com o Felipe, cara? Já via que ele era um cara assim absurdo já logo O Felipe era sempre um cara descontraído, né? Então, dentro do campo, ele era aquela descontração, aquele potencial absurdo, né? De não... Assim, eu peguei o Felipe subindo, garoto no Vasco. Então, com aquela coisa, um garoto... Meu irmão, a bola batia no pé dele e era aquilo mesmo, comigo mesmo, daqui que eu... Impressionante. É outro que impressionou muito, cara. Foi o jogador mais habilidoso que você jogou junto? Se não, pode citar qual é. Pô, cara, eu joguei assim... Falando de habilidade. De habilidade... Você jogou com o Denner, não, né? Não. Acho que sim. Bebeto era muito habilidoso, né? Mas era um outro estilo, né? O Felipe era aquele estilo enjoado, né? Chato, né, cara? Sabia que ia pra esquerda. Parava... Pô, ele vai para a esquerda. O problema é saber quando, que hora, em que momento ele vai para a esquerda, né, cara? Então, assim... E assim, um lateral esquerdo, né? Depois ele muda de posição, né? Mas ele armava o time de lateral esquerdo, né? Vou te dar um relato aqui. Por exemplo, eu era muito pequeno nessa época aí. Em 97 eu tinha 4 anos, 98 eu tinha 5, 2000 eu tinha 7. Então esses super times do Vasco eu não acompanhei. A minha primeira memória viva do Felipe é no Flamengo.
É a final do Carioca de 2004 que ele destrói o time do Vasco. Eu lembro do... Jogando assim, lá direito. Jogando, como camisa 10 no Flamengo. E eu lembro muito bem, eu não recordo agora qual era o treinador do Vasco, a galera no chat pode ajudar a botar nos comentários aí, que o técnico bota o Igor pra marcar o Felipe rabisca que já toma amarelo, tá pra ser expulso, tira, bota o Coutinho entra, toma amarelo e é expulso. Parafraseando Luva de Pedreiro, homem imarcável. Imarcável. Era sinistro, cara, é um negócio assustador. Eu vim ter contato com o Felipe com a camisa do Vasco, quando ele volta do Catar em 2011, é campeão da Copa do Brasil. Mas a minha primeira imagem do Felipe é acabando com o Vasco na final do Carioca de 2004. Essa galera mais jovem, seria legal puxar aí na internet e ver a final do Mundial lá de 98. É um bom parâmetro para ver o que é o Felipe. É embaçado. Depois ele teve no Fluminense, o Fluminense começa a montar aqueles times da Unimed, ele, Tuta, Pet, Palmeiras com Pet, Felipe, tu fala, cara, os caras vão ganhar tudo, não ganham nada, mas era um time bem enjoado. Sorato, me fala um pouco da tua passagem no Bahia, porque eu vi uma postagem sua esses dias que você falou assim, os 2 clubes que eu carrego no coração, o Vasco e o Bahia. Você fala muito da tua relação no Vasco, mas esse carinho que você tem pelo Bahia? Cara, o Bahia foi assim algo... Eu fui pro Bahia em 2006, o Bahia tava na Série C do Brasileiro, cara. E assim, situação do clube bastante difícil, assim... economicamente falando e até mesmo de estrutura, né? Hoje, mas assim, cara, a torcida me cativou muito, cara. Uma torcida apaixonada, uma torcida também assim que engajada também, né? E gostei, cara, a relação assim era muito legal, assim, a gente passou por um momento complicado, eu tive um ano ali em 2006, cara, eu fui o artilheiro da Série C daquele ano, com 16 gols, acho que eu fiz no campeonato, no ano acho que eu fiz uns 30 gols esse ano, eu fiz gol pra caramba, então assim, eu fui meio assim, bem... reticente, né, do que encontrar. Um Bahia na Série C do campeonato, aí cheguei no clube, as pessoas reclamando aqui, ali, os dirigentes falaram, meu Deus, cara, o que eu vim fazer aqui, né? Mas, assim, por outro lado, o torcedor, assim, cara, também impressionante, cara, impressionante, assim, de apoio ao clube, de entender o momento que o clube está passando e saber da importância que ele tinha, entendeu? Era uma coisa... Tanto é que assim, a gente não conseguiu acesso para a Série B, mas assim, os atletas praticamente passaram ilesos, assim, né? Ou um outro caso que sempre tem, mas assim... Eles direcionaram muito para a direção, para a diretoria, entendeu? E assim, era um clube que existe essa paixão, né, do torcedor, né, cara? Então, assim, isso contagiou muito a gente e a gente realmente não chegou porque tinha muita coisa errada, entendeu? Assim... dentro do clube, né? Hoje você vê o Bahia hoje, caiu, mas está aí com tá para ser vendido pro Grupo City. O atual presidente transformou o clube, né? O Belintani, um cara jovem, um cara de uma boa cabeça, um cara assim que tem boas ideias, tem aí algumas reportagens dele aí na internet que seria interessante parar para ouvir um pouquinho o que ele tem para dizer. Mas aquela época ali assim foi uma coisa de cara, não sei explicar. Foi assim eles me abraçaram de uma forma que assim eu me senti realmente rejuvenescido. Eu estava com 37 anos cara, correndo pra caramba, e eu acho que foi isso também, né? Vinha a minha entrega,
eu fazendo os gols e assim, lutando o tempo todo, né? E é um clube que assim, que estava num momento difícil, mas que assim, foi uma experiência que me marcou bastante também, cara, assim, um clube também tem uma torcida impressionante, acho que assim, que guardadas as devidas proporções, muito parecida com o que o Vasco, o torcedor do Vasco hoje, né, que abraça, que incentiva. Hoje o Vasco, ele sabe, o torcedor sabe que a situação é difícil, que a gente, mas que ele ali está ali para segurar a bronca e para fazer o time se virar dentro de campo para vencer os jogos e botar o clube lá na primeira divisão. Acho que esse ano, dependendo do que vai acontecer agora, mas até aqui o torcedor é que tem carregado o clube. A gente vê, obviamente, a gente vê jogadores de qualidade, mas a gente vê dificuldade também dentro de campo, né? E quando amanhã em São Januário, não sei se eu posso. Amanhã. É amanhã, né? Então, assim, cara. Precisa se recuperar, né? Então, assim, e o torcedor entendeu esse papel, né? De carregar o clube realmente, né? Então, acho que o torcedor do Bahia tem isso também. Foi uma experiência. Eu joguei no Vitória também, uma outra situação. Aí eu consigo o acesso no ano seguinte, 2007. A Vitória estava na Série B, a gente consegue o acesso para a Série A. Mas, assim, essa história com o Bahia, apesar de não ter tido sucesso, ter sido campeão, conseguido o acesso, me marcou muito por essa relação com o torcedor, né, cara? Assim, eles gostam de mim pra caramba. Vira e mexe, recebo mensagem pelo Instagram deles, caramba. Então, assim, foi uma experiência legal também. Vou mandar um abraço pro Matheus Barbaço, meu amigo, dono do maior canal do Bahia. Tamo junto, Barbá. É nóis. Cara, como é que foi conviver com Eurico Miranda? Porque eu tenho eu vejo relatos de duas formas. A galera que veio aqui, que eu já conversei, que foi jogador ou que trabalhou internamente no clube, como o Alex Evangelista, que foi da parte científica ali, fisioterapeuta, é muito elogio. Já da galera que eu tenho contato, que é jornalista, que é da imprensa, é só pau e porrada. E aí, cara, relato do Sorato. Sorato, como foi conviver com o Eurico Miranda? Cara, eu peguei Pra mim foi muito tranquilo. Assim, o período que eu tive no Vasco, ele estava à frente lá, e olha que eu convivi com outros dirigentes depois, eu não vi nenhum com a capacidade que ele tem, entendeu? Ele, mesma maneira que ele era um cara explosivo, às vezes, ele era um cara que tinha um coração enorme. Então, assim, entendia todas as intervenções que ele fazia eram precisas, assim, no momento certo. Então, assim, era um cara que tinha esse feeling de percepção de fazer as intervenções no momento correto, entendeu? E, assim, algumas passagens, pessoalmente falando, assim, de momentos, assim, 2 momentos importantes que aconteceu comigo foi, assim... no nascimento da minha filha, que foi o único período que eu fiquei sem contrato, que eu demorei mais para renovar contrato, cara. Aí meio que uma briga aqui, outra ali, minha filha ia nascer, não tinha dado tempo de fazer o plano de saúde, eu tinha que pagar. E não ganhava tanto, eu falei, aí fui nele, doutor, cara, não sei o que lá, mandou pagar, assim, eu falei, eu dei o cheque lá, doutor, tem que cobrir essa, senão... E aí e um momento lá atrás, isso logo depois que eu estreiei, saiu um pagamento lá, eu passava na tesouraria para assinar o contra-cheque, aí assinei o contra-cheque, virei, saí, a funcionária lá, não, só espera aí, eu falei, o que houve? Não, doutor Eurico mandou te dar isso aqui,
tinha me dado um aumento sem eu pedir. Ih, legal. Então, assim, ele era um cara que tinha essas percepções, entendeu? E um cara, assim, que no primeiro momento era um cara, pô, quem falou? Quem disse? Que as famosas frases, né? Mas, por outro lado, quando você precisava de alguma coisa ser resolvida, você chamava ele num canto, pô, doutor, temos que resolver isso. Não só pessoalmente, mas às vezes do clube, às vezes de outro jogador, às vezes uma situação que era importante pro clube, pros jogadores. Ele era, cara, o primeiro a dar ouvido e cara, ele dizia assim, o Vasco é o melhor clube do mundo, para mim é o melhor clube do mundo e os meus jogadores são os melhores jogadores do mundo. Então ele fazia de tudo para dar condição para que a coisa acontecesse. Muitas vezes alguns excessos ali, outro aqui, mas era sempre pensando no melhor para o Vasco, entendeu? Eu de problema com ele nunca tive. Eu sei de casos de alguns atletas que tiveram, sempre no momento de saída do clube, né? Eu não tive esse problema no momento que eu saí, mas outros tiveram. Mas para o clube era muito importante, né? Foi importantíssimo para o clube, né? E realmente, com ele, a semana de Vasco e Flamengo, o negócio era diferente era aquilo lá, meu irmão, era um campeonato à parte, ele falava isso. E a gente passava isso, cobrava isso lá atrás. E era um dirigente que sabia tudo, desde a base até lá em cima. Conhecia tudo. Ele conhecia os esportes amadores, ele ia ver final de remo. Tudo. Sabia quem era quem estava chegando, quem estava mais tempo. Pô, sabia tudo. A cabeça dele era algo assim impressionante. Você perguntava coisa de, sei lá atrás, aconteceu, pô, falava tudo. A história dos bichos lá. Tu pegou a época da final da Páscoa do chocolate? Tu tava lá, que ele distribuiu o ovo de Páscoa? Não. Não tava, não? Não. No 4x1? Teve uma final com o Flamengo da Páscoa, que foi o Vasco Flamengo, um dia de Páscoa, ele saiu distribuindo ovo de Páscoa do Vasco. E o Vasco foi lá e deu um chocolate. O Romário fez 3 gols. Não, acho que não tava. Não tava nesse período, não, né? Mas ele tinha essa, a gente fazia uma doideira. Tu lembra de uma história de bastidor, de uma doideira que ele fez num clássico? Cara, não tinha muito, assim, não lembro dessas doideiras, não. Mas ele era um cara, assim, que às vezes entrava no intervalo do jogo e falava alguma coisa. Entendeu? Assim, isso que eu falo, esse tipo de intervenção era pontual e necessária. Ele tinha esse feeling, entendeu? Pô, quantas vezes a gente já reuniu para ele dar uma dura na gente. Mas a gente aceitava porque cabia naquele momento, entendeu? E tinha alguém que era a liderança, que a gente confiava e que sabia que sempre ele tinha a leitura correta, entendeu? Mesma situação lá de 89, quando a gente decide jogar o primeiro jogo em São Paulo, ele reuniu todo mundo lá, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa, quantas vezes a questão da final de 97, essa intervenção ali, que era um cara que tinha uma cabeça, que tudo dentro do que era possível, as brechas da lei. Ele entendia muito de regulamento, ele era assim. Cara, que às vezes as pessoas questionavam ele, que às vezes ele procuravam ele para fazer as tabelas do campeonato. Inclusive ele que criou a Copa do Brasil. Ele falou, cara, o que eu posso fazer se eu sei de engraxar uma chuteira e fazer uma tabela de campeonato? Pô, eu sei tudo, pô. E sabia mesmo, cara, entendeu? Então, assim, era um cara que sabia tudo, assim, as leis, era advogado, né? Sabia tudo das leis esportivas e o regulamento das competições. Ele destrinchava tudo e ficava tudo aqui, cara. Era um cara que tinha uma memória impressionante. Foi importante para a sua época. Eu acho que quando vira os anos 2000, as coisas começam a mudar. E ele ainda estava com aquela cabeça meio antiga, acho que aí gerou o problema. Quer falar? Não, mas eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que ele
não sei também, a questão da saúde começou a pesar bastante dele, né? Na segunda parte ali, mais pro final ali do Vasco, né? E que ele foi meio que delegando e acho que não... E aí não... As pessoas que estavam do lado dele também não estavam tão mais com ele. Então, esse tipo de coisa eu acho que interferiu muito na condução do clube ali, né, cara? Então tinha algumas coisas que ele fazia lá atrás que não cabiam agora, que precisavam ser diferentes e não houve essa leitura, né, naquele momento, coisa que ele fazia bem lá atrás, né? E estamos caminhando agora para a questão de SAF, né? O Vasco está aí na bica de fazer a sua. O Bahia, que a gente citou aqui, também está em vias de fato de fazer a dele com o Grupo City. O Botafogo hoje está com o John Textor, o Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno. Qual é a tua visão, Sorato, a respeito de SAF? Eu acho que é uma das opções para se resolver um problema, né, que a gente vem tendo aí, né, cara? E assim, é o que se apresentou no momento, né? A gente espera que seja uma coisa realmente que resolva o problema do Vasco, né? Tá essa briga aí de... Uns dizem que a coisa não está muito clara, a questão do contrato não está claro para todo mundo, outra não. Acho que é importante resolver isso, né? Porque a gente já está vendo todo o movimento que está acontecendo e eu acho que o torcedor que quer realmente precisa saber de tudo, que é o mais afetado, né? É o torcedor. Eu passei por um momento no Palmeiras também que era um momento de cogestão lá do Palmeiras Parmalat, que o Palmeiras foi muito questionado, assim, de como seria isso, que o clube o presidente ou a parte social não teria tanto peso, mas isso tudo acaba a partir do momento que os resultados acontecem, né? Eu vivi isso no Palmeiras. Eu cheguei no Palmeiras, eu acho que eu fui o segundo jogador contratado da parceria Palmeiras-Parmalat. Então, assim, eu acompanhei muito de perto isso lá no Palmeiras. E realmente a torcida uma parte da torcida, assim, não aceitava, outra parte mais ou menos. Alguns dirigentes do clube não aceitavam, queria esclarecimentos. Eu acho que isso tudo que está acontecendo é normal. O que tem que acontecer meu irmão, as claras, vai ser assim, as cláusulas são essas, os riscos são esses, mas os benefícios são maiores que os riscos. Eu acho que tem que ser assim, porque, porque tudo gera... O Vasco, a proporção que as coisas tomam ultimamente são muito grandes e acabam prejudicando lá o andamento do time que esse ano não pode acontecer. Entendeu? O time está bem, está com uma certa gordura em relação ao quinto colocado. Então, essas questões que vão definir o futuro do clube, eu acho que tem que ser bem colocadas, entendeu? Mas eu acho que, assim, precisa de uma intervenção, é uma coisa necessária para acabar com esse ciclo de insucessos, né, cara? Assim, de incertezas, volta na Série A, mas não tem como se sustentar e cai de novo. O torcedor não aguenta mais, né, cara? O torcedor, assim, na realidade, não aguenta mais. O torcedor, assim, sabe da importância que tem, sabe da história do clube. O torcedor não quer viver da história, quer ver a história acontecer de maneira positiva para o clube, para ele, viver momentos importantes do que o clube já teve, reviver esses momentos. Então, assim, eu acho que precisa ser uma coisa... Eu acho que é uma coisa... como eu disse, acho que é uma das maneiras de se resolver o problema hoje, mas que precisam ser bem esclarecidas, né? Eu acho que para não gerar dúvida, né? Porque hoje tem tanta coisa aí e a torcida às vezes está tão eufórica que às vezes esquece de algumas coisas, entendeu? Que são importantes. Mas eu acho que precisa ser esclarecidas. Eu acho que é uma maneira de resolver o problema. Entendeu? Eu acho que o que aconteceu agora, por exemplo, do Alex Teixeira vir para o Vasco, eu acho que primeiro que foi criado em São Januário
e saiu muito novo. Acho que tem uma questão da gratidão, é torcedor do clube, mas sinaliza para o mercado que a coisa pode mudar. Teve a compra do Palácio, 10 milhões. Então tem algumas coisas que já estão mudando. Por exemplo, até bem pouco tempo atrás, tinha jogadores que não queriam vir para o Vasco. Você sabe disso, eu sei disso, todo mundo sabe. Então, esse tipo de coisa, hoje, com essa sinalização do Alex, pô, já muda, né, cara? É um jogador importante, um jogador abriu mão de salários maiores, está ganhando bem, a gente sabe disso, que tem que ganhar mesmo. Mas manda um recado pro mercado, né? Pô, o Vasco está mudando. Então, acho que todo esse movimento precisa ser uma coisa... porque vai mudar a história, né? Acho que vai dar uma guinada. Então, que seja uma coisa... assim, pô, SAF, mas qual é o risco disso? Entendeu? Assim, eu não sou especialista, mas todo negócio tem um risco. Sim, claro. Entendeu? Então, assim, é preciso que isso seja dito. Os benefícios a gente sabe, já entrou um dinheiro, vai entrar, tá chegando um jogador. Pô, é outra coisa que a gente vai ter que ter paciência, que a gente sabe que um time, a gente não vai ter um super time desse mês pro mês que vem. A gente tem visto aí o Botafogo, ainda mais nesse ano. O Vasco ainda tem essa questão de estar só na Série B, que vai ter como administrar melhor essa questão do desgaste. Mas é um ano atípico, né, cara? Um ano mais curto, calendário mais apertado. Copa do Mundo. Então, assim, isso tudo precisa ser pensado, entendeu? Hoje a gente tem uma posição legal. Estamos ali em segundo na competição, isso daí é o que a gente quer, nos dá aí o acesso, mas calma, né, cara? A gente não vai chegar aqui e vai jogar o que o Palmeiras está jogando, que tem um trabalho mais já muito à frente. Um dos times que a gente vê hoje na ponta da tabela foi da noite pro dia. Entendeu? O Palmeiras estava na situação pré-falimentar quando o Paulo Nobre pega, já tinha sido rebaixado de novo, quase cai pela terceira vez. O próprio Flamengo foi um trabalho de ano que vem tá fazendo 10 anos. A galera fica, não. O Bandeira de Melo entrou em 13. O Atlético Mineiro é um ponto fora da curva, porque é muita grana de mecenas, acho que não é nem muito exemplo. Isso. Uma coisa diferente, mas tem que ter realmente estruturado, essa paciência. Eu acho assim, a gente vê aí a oscilação que o Botafogo está tendo. O Cruzeiro não está tendo porque está na Série B. Série B. O nível é um pouco mais baixo, mas na Série A, que é o que a gente está projetando para o ano que vem, mesmo com 4, 5 meses para acabar o ano, precisa ter calma. E assim, a característica e o perfil do jogador são os jogadores mais jovens, então, que a SAF quer, que a parceira quer contratar, pensa em trabalhar. Então, assim, mas aí outra interrogação, qual o retorno técnico a gente vai ter desse jogador jovem? Isso é importante. Eu bato nessa tecla, entendeu? Que é a seguinte, é importante ter o cara de 22 jogando bola que vai vender, mas tem que ter o de 30 para respaldar o de 20, que é para dar retorno imediato, para ser liderança para esse moleque mais novo. Isso eu acho que é uma dúvida fundamental. Montar um sub-23 não vai a lugar nenhum. Não vai, ninguém ganha, assim, eu acho que, a gente tem um neném aí que com 40 para 41. A gente sabe, cara, já tá com dificuldade, já tá entrando no segundo turno da competição, o desgaste, cara, é absurdo. Ele é um jogador que é intenso mesmo, e aí não consegue recuperar, aí vem a contusão. Mas tá chegando um Alex agora, que é um cara cascudo, experiente pra caramba, ainda... 32 anos, vai correr, vai, cara. Eu entrevistei novo, hoje vai lá, subir, fino, vai sobrar na Série B. Então, assim, tem que entender que, é um cara que tá 12 anos mais velho do que saiu também, não é o mesmo jogador, vai ajudar. Cara, meu irmão, o Alex, do meio pra frente, qual posição quiser jogar? Dá a camisa pro cara, entendeu?
que o Vasco precisa de um jogador ali na frente, o Vasco tem dificuldade nessa construção ofensiva, né? De segurar mais a bola lá na frente. Eu acho que o Alex vai ajudar nisso, né? Pô, conseguir mais alternativas ofensivas, né, cara? Então, mas tem alguns pontos, né, Dieguinho? Acho que tem que se deixar claro, porque, cara, o maior interessado é o torcedor, cara. É o torcedor que vai sustentar isso. Pô, a gente tá vendo, a empresa tá vindo para ter lucro. Pô, e quem tem aí, qual empresa aí tem 20 milhões de clientes? Então, isso tudo, cara, e tem que ser jogadas claras. A torcida vai abraçar, entendeu? E aquilo que eu te falei, a experiência que eu tenho de Palmeiras lá atrás, meu irmão, o que acaba com toda a confusão é resultado. A gente vai ter resultado imediato. Pô, o mais próximo que está aí é o acesso. Irmão, me dá aí qualquer... quer ficar em quarto no campeonato? Pô, correndo! Eu quero subir, irmão. Correndo, eu fecho, pô, onde eu assino aí? Então, assim, e a partir daí? E a partir disso? Ano que vem, como é que vão ser os investimentos? Que tipo de jogador a gente vai ter para a Série A? Quais são as garantias? Quais são... Pô, como é que o clube se protege disso? Se não der certo? São tudo... Acho que isso tudo tem que ser dito, entendeu? Se a SAF não for para frente, pode voltar a ser clube ou pode devolver... Porque, pô, toda empresa pode quebrar, pô, entendeu? A maioria quebra, pô. Então, assim, eu sei que não é o caso. É uma empresa que já tem um know-how nisso, pelo menos os movimentos que estão sendo feitos aí são de pessoas que realmente entendem do mercado, entendem do futebol. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que é essa a questão, é a escolha, né? A escolha desses profissionais aí que vão estar à frente do futebol, acho que é fundamental, cara, entendeu? E clareza sempre. Clareza sempre. Eu acho que isso é o certo, é o correto e não gera desconfiança, esclarece as coisas. Então, acho que... E passa uma tranquilidade para todo mundo, entendeu? E o torcedor, cara, o torcedor vascaíno cara, não existe, né, cara? Que é torcida capaz... Mas acho que precisa dessa reflexão. Nem tanto, nem tão pouco, mas acho que o equilíbrio sempre é importante. Tem isso aqui de positivo, mas o que pode ter de risco aqui? Normal, eu acho que isso é normal, né? Numa discussão. É que aquela coisa, o torcedor está tão calejado, tão sofrido, que a primeira coisa que aparece todo mundo gerou uma empolgação, né? Que eu acho que é importante, mas que às vezes a gente esquece, que vai ser uma coisa que, entrou amanhã, depois amanhã. Não tem volta. Entendeu, cara? Então, pode acontecer uma revenda depois, mas volta não tem mais não. Então. Sorato, voltando um pouco atrás, a gente está caminhando já para a reta final. A gente viu que esses dias agora teve a judicialização pelo deputado Fábio Silva, da questão aí da proposta da SAF, etc. Então gera um gancho para a gente falar um pouquinho, entre aspas, de política. Por que você, durante a última eleição, você decidiu apoiar o Levin esse ano? Como é que foi essa tua tomada de decisão? Cara, o Levin, ele é meu amigo há 20 anos, cara. Entendeu? Então, assim, eu meio que acompanhei toda essa trajetória dele de empresário, advogado, bem-sucedido, acompanhei bem, entendeu, cara? E, assim, ele sempre foi um cara que, no que se propôs a fazer, ele fazia com excelência. Tanto é que você vê ele estudando aí o tempo inteiro sobre futebol, sobre administração de futebol, acabou de fazer o curso da UEFA, já está fazendo outro. Então, assim, é um cara que é muito inteligente, tem um network espetacular. Acho que nenhum outro candidato tinha isso na época lá. E ele seria capaz de fazer o que a SAF vai fazer hoje, por exemplo. Tinha condições para fazer isso. Então, assim, por isso que eu resolvi, né, ali, por ser amigo e por conhecer o profissional que ele é.
entendeu? Então, assim, é um cara que muito se falou dele, né? Coisa, é fanfarrão, não tem nada disso, não tem nada disso. Um cara sério pra caramba, um cara correto, um cara honesto, um cara trabalhador pra caramba, tudo que conquistou, cara, foi esforço dele, que ele veio do nada, ele não tinha nada, cara. Assim, você já deve ter ouvido as histórias dele. Então, assim, cara, então é um cara assim que é muito determinado, muito determinado. Eu acho que assim, que podia, sei lá, ver uma forma de contribuir mais com o Vasco, né? Assim, eu acho que existe uma resistência em relação a isso, que eu sei, mas ele é um cara que, meu irmão, vascaíno ferrenho. Muito se fala, pô, mas o cara já entrou na justiça contra. Não, cara, ele era profissional, cara, entendeu? Pô, entendeu? Pô, alguns jogadores procuravam ele, pô, ele vai dizer não. Depois que foi candidato, não, ele passou para todo mundo, para outro. Mas, assim, era um cara que até, por ser vascaíno, em alguns momentos, até teve bom relacionamento, protegendo o clube de alguma coisa e chegando a acordos. Quando é acordo, é bom para as duas partes, né? Então, assim, não prejudicou tanto o clube, era uma coisa que era devido e plausível para os dois, né? Para as duas partes. Enfim, passou, é um cara que está lá tá aí. Acho que ele tem esse sonho e pensa nisso. Ele vê condições para ajudar, mas vamos ver para frente. Mas é um cara que tinha condições de arrumar a casa, sim. Tinha. E agora uma outra situação. Como é que você vê essa questão dos... Eu perguntei isso pro Mauro Galvão, vou te perguntar. Opinião minha, eu respeito todas as opiniões. Eu acho importante, a meu gosto pessoal, eu gostaria que os ídolos, isso de qualquer clube, passasse longe da política. Sim. E aí vamos dar exemplo do maior de todos, que é o Roberto. O Roberto, pra minha geração, diria até pra geração talvez depois da minha, a galera tem a visão só do Roberto presidente. Sim. Muita gente, inclusive, nem gosta do Roberto, porque não viu jogar e acha que a passagem dele como presidente foi ruim pro clube. E, por exemplo, a gente teve na campanha muitos ídolos apoiando o candidato de um lado e do outro. Independente de lado, não estou falando do lado leve, não, dos dois lados. Sim. Mas, por exemplo, eu gostaria que os ídolos não se envolvessem com política, seja no Vasco, no Flamengo, no Botafogo, no São Paulo. Por que você decidiu de algum momento... por exemplo, o Valdir Bigode teve um episódio que ele passou um apavoro numa eleição que ele apoiou o Eurico, você se lembra de um vídeo que viralizou, eu deu um apertão nele lá em São Januário. Por que você não temeu a sua idolatria em algum momento ter um arranho como teve a do Dinamite? Cara, assim, no meu caso, assim, era mais um apoio a um amigo que, assim, que seria o presidente, né, cara? Assim, eu não... e outra, aquilo que eu acabei de dizer aqui, eu apoiei mais porque eu entendia que aquele momento e entendia da capacidade dele fazer algo diferente do que estava sendo feito até agora para tentar e resolver o problema do clube, entendeu? Por isso que eu resolvi, entendeu? Assim, por conhecer, por saber da índole, por saber do caráter, por saber da capacidade como empresário, como administrador, como gestor que ele tem, por isso, entendeu? Que eu vi ali e por ter feito algo acho que ninguém tinha feito até então, que era o projeto que ele fez, que era muito detalhado, detalhista e com capacidade de execução, né? Aquele projeto dele era muito específico, né? É para o clube, ele fala isso, que nenhum outro clube, aquele projeto não se encaixa em nenhum outro clube porque foi feito para o Vasco com as características que o Vasco precisava e que era muito possível, era possível colocar tudo que estava ali em prática, entendeu? Então, assim... mas passou, cara. Eu acho que, assim, a gente quer o melhor pro Vasco, ele quer,
Eu quero, você quer, a torcida quer. Se realmente for essa questão, a SAF agora, esse parceiro ser o melhor, a gente vai apoiar. Eu quero ver o Vasco bem. Eu acho que o Vasco é muito grande para viver o que tem vivido nesses últimos tempos aí, cara. O Vasco é muito grande, cara. Muita gente não tem noção disso, entendeu? E então não pode continuar como tá. Não pode. Eu acho que essa questão todos sabem, mas tem que chegar alguém que saiba fazer como, né? E já começou de novo, justiça de novo agora, entendeu? Isso é um inferno no Vasco, Pois né, é, cara? cara. De falar a gente que cobre o clube, e, cara, eu vi isso, relato muito esses dias de jornalista, a galera que tá lá no CT cobrindo, conversa em off, assim, da galera que trabalha com isso. Fala, cara, quando sai qualquer coisa do Vasco na justiça, a galera já fala assim, porra, mano, de novo. Quero nem olhar isso aí, porque, assim, irrita, cara. Acho que não tem nenhum clube no Brasil que tenha essa tudo assim, do Vasco acaba na justiça, cara. Por essa questão, que eu acho que essa coisa tem que ser muitas claras, entendeu, Dieguinho? Eu não sei nem se foi apresentado todo o contrato. Eles dizem que tem cláusulas de confidencialidade e tem coisas que não pode vir a público. Entendi. Cara... Tanto que o pedido do Fábio Silva foi para que o contrato inteiro ficasse público. Sendo que o Vasco está ao vivo agora, eu não estou acompanhando informação. Sim. O Vasco entrou com um pedido na justiça hoje. Que era para derrubar a decisão. Porque, assim, tem os dois... tô dando informação, tá? Tem os dois lados da moeda. Tem um lado de que a gente apresentou um caminhão de coisa, disso. Eu acho que isso que já está apresentado, poderia pegar pedaços do contrato e provar, ó, tá aqui. Por outro lado, a contrapartida de quem briga pelas cláusulas de confidencialidade é o seguinte, por exemplo, cara, a gente tem um contrato aqui que se ele vaza todo e ficar público, esse contrato vira base pros outros. Sim. Vão vir outras SAFs aí, então a galera que vai negociar se beneficia do contrato que o Vasco tem e vai passar a pedir um contrato dali pra frente. Então gera um prejuízo. Tem coisas que é especificidade do negócio que seria importante resguardar. Aí a gente vai entrar sempre naquela briga, porque no final das contas, o Sorato, é o seguinte, o grande problema é que o vascaíno dos últimos 20 anos, ele se acostumou a não confiar em ninguém do Vasco. Sim. Então quando você chega no momento de uma venda do clube, que é um negócio sem volta, que eu, na minha opinião, acho que não tem outro caminho não também, tá? Eu acho que o Vasco hoje politicamente é ingovernável. Toda eleição vai pra justiça, quem tá dentro, aliás, quem tá fora tumultua quem tá dentro o tempo inteiro, um puxando tapete, aí você monta uma chapa com a galera que já foi de outras gestões, virou um inferno. O próprio vascaíno hoje entranhou isso nele, que você vê a torcida do Vasco brigando entre si. Um apoia um candidato, outro outro, aí um xinga o outro, se mata. Seu Leleve, seu Salgadinho. Isso é muito triste, cara. Então, assim, eu acho que por todo esse clima, o Vasco precisa caminhar pra ter um dono mesmo, limpar essa galera aí. A questão é quem? Que seja o melhor. Porque, assim... Tem casos e casos. Tem clube associativo bem gerido, tem clube associativo mal gerido, que é o caso do Vasco, tem clube com dono bem gerido, tem clube quebrado com dono. Eu acho que no final das contas é gestão. É isso aí. Mas eu acho que a forma do Vasco ter uma injeção pesada de capital e se livrar dessa politicagem que o Vasco o momento tem, eu acho que é o melhor caminho. É afastar da política, né? Eu acho que eu converso com muitos vascaínos e todos muitos têm essa opinião, né? Que é preciso afastar o futebol da política, né? Então, é um caminho. Eu acho que é um caminho. E a gente espera que realmente dê certo, né, cara? E que o vascaíno volte aí a viver bons momentos, né? Grandes momentos novamente, né? Porque... esses últimos 20 anos aí foram terríveis, né, cara? Então, assim, muita dificuldade, muita decepções, né, cara? Uma atrás da outra. E o vascaíno realmente não se cansa, né? Fica triste, decepcionado, mas retoma. Jogo amanhã
Desde sexta-feira já estão esgotados os ingressos. Tá assim todo jogo. Pô, todo jogo. Pô, o Vasco jogou no sábado, na sexta-feira já tinha esgotado no jogo rodada. Da outra rodada. Então, assim, é impressionante, cara. O torcedor merece, cara. O torcedor merece dias melhores, merece momentos alegres, merece grandes conquistas. A gente sabe que tem um longo caminho até isso acontecer ainda. Mas cara, vamos torcer que dê certo, que as coisas se resolvam, que o Vasco possa aí ter mais tranquilidade, né? O futebol do Vasco passa a ter mais tranquilidade para poder trabalhar sem tanta pressão e a única pressão é do adversário tentando vencer o adversário, né? Chega disso. Pois é. Sonata, tem uma tradição aqui no programa de deixar o convidado, caso ele queira, me fazer uma pergunta no final. Você quer me fazer alguma pergunta? Vamos lá, não tinha pensado nisso não, cara. Todo mundo fala a mesma coisa, né, Bruno? É incrível. Por isso que... Isso que é legal, pô. Pegar de calça riada. Centroavante, tem que estar sempre preparado, Sonatinho. Pois é. Vamos lá, então. O que te levou a ser torcedor do Vasco e a viver o Vasco diariamente? Cara, não tem como eu não falar do meu pai, né? Eu acho que de uma maneira geral, acho que, sei lá, 90% dos casos é uma paixão que vai de pai para filho. Tem paixão que vem de tio, de avô, de mãe, mas na maioria dos casos é pai. E, cara, o meu pai é um desses vascaínos que você falou aí de norte a sul, porque o meu pai é piauiense. O meu pai torce pro Vasco lá do Piauí. Ele veio pro Rio de Janeiro com 18 anos de idade tentar a vida aqui no Rio, mas ele já era vascaíno de lá. Então, assim, meu pai vem ao Rio, era um cara louco de ir pra todo jogo, Maracanã, visitava muito jogo. E eu lembro, assim, as minhas primeiras lembranças de eu pequeno, do meu pai apostando com os outros. Por exemplo, 2000, eu lembro que meu pai fez uma aposta doida lá com... Era mais ou menos assim, o Vasco e São Caetano na final, se o Vasco fosse campeão, o cara ia gravar o jogo, ia ter que dar a fita do jogo pra ele, uma camisa do Vasco e mais não sei quanto de dinheiro. E se o Vasco perde, ele ia ter que comprar a camisa do Flamengo pro cara e ainda dar um dinheiro. Eu falei, pai, você tá maluco? Primeiro que assim, você tá em sã consciência de comprar a camisa do Flamengo pra alguém, já não rola. Mas ele, não, eu confio no Vasco, a gente vai ganhar isso aí. Então assim, meu pai era esse cara brincalhão de zoar todo mundo, ir pra todo jogo. E foi meu pai, cara. Eu virei vascaíno por causa do meu pai. Já desde pequenininho botando roupa em mim. Valeu. Eu fui atleta, meu último clube foi o América do Rio. Eu parei em 2012. Mas o primeiro lugar que eu joguei foi numa escolinha do Vasco, lá na Vasquinho da Prata. Foi o primeiro clubezinho que eu joguei ainda ali. Maneiro. Então não tinha pra onde correr. Ia ser Vasco mesmo. E soube trabalhar com futebol e acompanhar o Vasco foi assim. Eu parei minha carreira em 2012, último ano de júnior. Fui fazer faculdade de contabilidade. Acabei a faculdade em 2015, comecei a trabalhar com meu pai em 13, então um período eu fiz faculdade, estudei junto, meia faculdade, e fiz a parte financeira da empresa do meu pai há uns 8 anos. Mas sempre tive comigo aquele sonho de, um dia voltar a trabalhar com futebol. Eu joguei bola, então tinha uma vivência, eu achava que eu tinha condição de comentar e tal. Eu sempre tive um sonho de que vai que algum dia eu pinte numa televisão, alguma coisa. E não fiz jornalismo porque enquanto eu jogava, a minha mãe me obrigou a fazer uma faculdade. E eu falei, eu não vou fazer jornalismo nem nada no meio, porque eu vou ser jogador. Eu tinha convicção que eu ia ser. E aí meu pai tinha empresa, eu falei, vou fazer alguma coisa voltada para administrativo, e se o futebol der errado eu caio para cá. E foi assim. E quando eu criei o canal, não era para falar do Vasco, tanto que o nome não tem nada a ver, futebolaço. Você vê, atenção vascaíno, fanático vascaíno, Machão da Gama, nomes voltados, vamos Vasco, nomes voltados, o meu não tem nada a ver. E ali trabalhava eu, mais 2 amigos, e a gente falava dos 4 do Rio, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo e do futebol europeu. O Caio falava da Europa, eu falava do Vasco e do Fluminense e um amigo meu do Flamengo e do Botafogo. E aí a gente ia tocando. E aí passou 1, 2, 3, 4 meses, era muita coisa pra gente cobrir, muito clube. E aí a galera foi desanimando, falou, Diego, tu é vascaíno, cara, por que tu não vira a chave e fala só do Vasco?
Eu falei, pô, cara, tem certeza? Não, vai lá, cara, fala só do Vasco aí. Falei, pô, não para não. Botei um underline do lado do Futebolaço, ficou Futebolaço Vasco. E aí eu criei um canal chamado Futebolaço Flamengo. Eu falei, ó, eu gravo aqui, tu grava lá. Já que não tá dando certo falar de todo mundo num canal, vamos dividir. Cria um canal do Flamengo pra lá, um do Vasco pra cá. Tu segue lá, eu sigo aqui. Ele gravou um jogo lá, Flamengo 3, Palmeiras 0, um pós-jogo, e só ele acabou. E eu continuei. E aí, graças a Deus, as coisas caminharam. Eu tenho o segundo maior canal do Vasco no YouTube com 220 mil inscritos. Tenho o Instagram com 92 mil seguidores. São mais de 300 mil seguidores. E eu tive depois a ideia de criar meu podcast, que não é um canal de Vasco, é um podcast de futebol. Hoje a conversa que foi voltada ao Vasco, que você é um ídolo do clube, mas eu recebo aqui tricolor, flamenguista, botafoguense, São Paulo, cruzeirense, já veio aqui, o menino do Bahia também. Então aqui é um podcast de futebol. Então eu sempre tive essa vontade de trabalhar com futebol. E aí aconteceu que as coisas viraram de vez no meu clube do coração. E hoje eu tenho um prazer de ir pra uma coletiva, fazer entrevista, ficar amigo dos meus ídolos. Já joguei bola contigo, já te entrevistei algumas vezes. Então isso é muito bacana. Por causa do Vasco, né? Por causa do Vasco. Olha, isso aí. Olha por causa como do Vasco. a importância do clube, né, cara? Mexe com as pessoas, né? Isso aí motivam as pessoas, né? Incentivam as pessoas, faz as pessoas pensarem em novas coisas, né? Eu acho que isso é o futebol, né, cara? É o clube, né, cara? A importância, que eu falei lá no início, a importância de uma plataforma como essa é impressionante, né? A força que isso ganhou, né, na internet, o cara tá aí, acessa a hora que ele quiser, não tá ao vivo, mas pô, vai ficar aí, daqui a pouco o cara quer ouvir, e a repercussão, e isso tudo fomenta o clube, né, cara? Eu acho que muito legal, muito legal. Pô, show de bola. Gostei foi muito. Um prazer, Sorato. Prazeraço, pô. Espero que você tenha gostado. Pô, hoje o dia foi legal pra caramba. Pô, falando de futebol praticamente o dia inteiro. Mais cedo eu fui lá na TV. E agora aqui falar de Vasco. Como eu falei, pô, pra mim é um prazer falar de Vasco. Estar mais próximo do torcedor. E te agradecer aí. Abraço a todos. Vamos que vamos, pô. E aí, você teve superchat, Bruno? Eu também me perguntei também, né? Vacilão. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma honra, um prazer inenarrável receber Aguinaldo Sorato aqui, o barra 89. Vou dar essa ideia dele lá no cartório, botar um 89 do lado do nome. E é isso, galera. Sexta-feira vocês vão gostar muito. Quinta-feira, Zé Colmeia é um cara que vocês gostam muito. Aí vai dar uns gritos, uns berros aqui, daquele jeitão dele aí. E vai ser muito bacana. E é isso. Os cortes começam a subir. Depois da manhã já tem os cortes do Sorato subindo aí, os melhores momentos da nossa resenha. E é isso. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. E amanhã tem os cortes rolando aí. Quinta-feira a gente volta. Valeu, fui!